paz do Senhor, povo santo de Deus. Olha nós aqui mais uma vez. E estamos aqui para quê mesmo? Claro que você sabe. Para compartilharmos a leitura do livro de Apocalipse. E nós estamos precisamente no capítulo 6, onde tem a abertura dos 6 selos. E claro que nós sabemos que são 7 selos, mas o 7 só será aberto lá no capítulo 8. Portanto, ficaremos no capítulo 6, na abertura dos 6 selos, tá? Então, pega a sua Bíblia. Para não esquecer, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, chama seus amigos para cá e vamos meditar na palavra de Deus, porque não tem coisa melhor. Essa é a melhor parte. Então, diz assim no livro de Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. Jesus é o cordeiro único digno de abrir o selo, você lembra disso, né? Então, ele abre o selo e um dos 4 animais, dos serafins, fala com voz de trovão, vem e vê. E a cena começa a acontecer. E João diz que olha e viu um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, não uma espada, um arco. E lhe foi dada uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Gente, algumas linhas teológicas acreditam que aqui representa Jesus, mas nós não acreditamos assim. Por quê? Porque Jesus, ele vem com espada e não com arco, é o que a palavra de Deus nos fala. Isso aqui faz referência ao anticristo, que ele vem e esse branco é de uma paz disfarçada. Nós estamos diante de um cenário agora de julgamento, né? Vamos dizer assim, o início da tribulação, onde coisas horrendas vão acontecer. E vem surgindo, né, o homem da iniquidade, o anticristo, o qual tem a permissão de Deus, porque Deus tem o controle da história, tá? Deus não perde o controle da história. E é Deus que autoriza, né, esses acontecimentos. E ele diz assim, e olhei e eis que um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Ele vem para cumprir, né, o propósito dele. E havendo aberto o segundo selo, agora João vai ter outra visão. Agora ele vê um cavalo vermelho. Diz assim, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver. Sempre um serafim, ele dá ordem, né, para que a cena aconteça. E saiu outro cavalo, agora João vê, um vermelho. E ao que estava sentado sobre ele, foi-lhe dado, veja que é sempre com permissão, foi-lhe dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Estou falando de um cenário sanguinário, de um cenário de morte, que matam uns aos outros, de falta de amor. Um ambiente bem triste mesmo, bem pesado a gente tá para ver. Ele começa, né, com a imagem branca de bonzinho, eu vim trazer a paz, hello, e depois o cenário começa a mudar. E diz assim, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem ver. E olhei, e eis que um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Aqui fala a respeito de um tempo economicamente difícil, onde as pessoas terão que pagar muito para se alimentar, de preços altamente elevados. É opressão por toda parte, é dificuldade demais, é muito penoso. Que nós possamos estar preparados, né? E subir no arrebatamento, que Deus nos poupe desse dia, que nós possamos fazer a nossa parte. Acredita-se que a igreja já tenha sido arrebatada quando chegar
esse tempo aqui. E diz assim: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, e com fome, com peste, e com as feras da terra. Aqui está a consequência da guerra, né? Muitas pessoas doentes, um cenário assim catastrófico, nós podemos perceber aqui. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Aqui falam das pessoas, gente, que não subiram no arrebatamento, que ficaram para trás. Pessoas que elas serão salvas nesse período, né? Que elas vão se opor ao governo do anticristo. E essas pessoas, elas terão ainda a chance, né? É assim que pregamos a escatologia pentecostal, arminiana, né? Que essas pessoas terão essa oportunidade ainda de, nesse período, ainda se chegar ao Senhor, mesmo que com muita dificuldade, com muito sofrimento. Bom mesmo é subir antes disso tudo, né? Aos que creem aí no arrebatamento. E diz mais: E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e lhe foi dito que roupassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, os que haviam de ser mortos, como eles foram. Essas pessoas que vão ser martirizadas, sabe, mortas por causa de Jesus, por causa de Deus, por causa da sua fé, essas pessoas, elas não terão logo o seu corpo ressuscitado e levado ao céu. Elas estarão ali esperando todos os outros que sofrerão da mesma forma, né? Para que juntos possam adentrar no reino dos céus. E ele dizia: havendo aberto o sexto selo, né? Olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Estou falando agora de um abalo geográfico. É coisa que vai acontecer, minha gente. Sabe, que nós possamos estar firmes, preparados para quando o Senhor Jesus vier nos buscar. Que a gente não queira, sabe, passar por esse negócio. Porque é um negócio sangrento, doloroso, árduo. E hoje tá tão fácil, né? Apesar da perseguição, mas nem se compara o nível que vai ser. Fala-se que a igreja sempre sofreu muito, né? Desde antigamente, sempre sofreu muito. Nós tivemos mártires, mas nada se compara. A tribulação, a grande tribulação, nada se compara ao que já aconteceu anteriormente. Diz mais, no 13: E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam: os montes e os rochedos, cai sobre nós, e esconde-nos dos rostos daqueles que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Há pessoas que vão procurar a Deus, como esses mártires, né? Que vão morrer por amor do Senhor. Mas há pessoas que não vão ter o mesmo destino, o mesmo futuro, né? E essas pessoas provarão da ira de Deus e vão tentar escapar, porque é uma coisa muito pesada, porém não conseguirão. E aí
ele termina o capítulo 6 com uma pergunta. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Quem pode suportar um negócio desse? Quem? Então, com isso, nós concluímos o capítulo 6. Próximo vídeo nós iremos para o capítulo 7, né? E aqui nós estamos ainda no 6º selo, tá, gente? Porque o 7º selo tá lá no capítulo 8, tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Um forte abraço. Permanece firme aí na leitura, tá? E qualquer coisa, fala aí embaixo nos comentários que nós estamos aqui para aprender, para compartilhar mesmo, tá? Fica na paz do Senhor. Um forte abraço. Tchau, tchau.